trazer, do ponto de vista aí fisiológico, alguma consequência? Tem alguma contraindicação? Tem muita gente que pensa, vou mexer na célula, vou mexer isso de dentro para fora. E essas células depois podem ter uma resposta negativa, por exemplo, câncer, com relação à radiofrequência? Essa é uma técnica, como eu falei, que já é muito utilizada, não é de agora. É uma técnica que é segura hoje pelos mecanismos que essa técnica é utilizada. Mesmo ocasionando esse mecanismo de aquecimento, ele não é um aquecimento que vai fazer uma modificação desses íons dessa molécula. Lógico que a gente pegar um paciente que tenha já o CA, né, a gente tenha uma metástase, a gente não vai aplicar a radiofrequência, porque como ela ocorre um aquecimento, aumenta a vascularização, aumenta o sangue para aquela região, proporcionando o quê? Uma disseminação dessas células cancerígenas. Isso, inclusive, é uma contraindicação. Mas, por exemplo, a radiofrequência ela pode ser utilizada, inclusive, em mulheres que fizeram uma cirurgia de mama e que não pode, por exemplo, utilizar hormônios, porque os hormônios, eles são prejudiciais para a região pélvica necessário, mas o hormônio para a mama, para o câncer de mama, não pode ser utilizado. Então, a radiofrequência surge como uma possibilidade. Falamos de que não pode, no caso do paciente com metástase, que já tem o câncer avançado, é contraindicado. Além desse, claro que depois vamos falar das possibilidades infinitas e de quem pode usar a técnica, mas já que estamos nesse campo... Passo também não são indicados. E aí a gente vai entrar em algumas contraindicações que são consideradas contraindicações relativas, que vai depender da área de aplicação. Então, como nós estamos falando de disfunções pélvicas, vamos dizer, uma paciente com hemorroidectomia, que é aquela cirurgia que foi feita para uma correção de uma hemorroida. Essa cirurgia, se utilizou um clamp metálico, não pode utilizar. Então, uma paciente que tenha uma prótese na pelve, também não pode utilizar. Então, tem algumas contraindicações. Uma infecção local, paciente com herpes. Então, que são infecções ou lesões na região genital, a gente não vai poder aplicar. E agora, então, esse processo aí de encontro, de contato com a profissional, de fazer essa entrevista e saber todo esse contexto vai ser muito importante, que ela conte tudo isso e tenha indicação. Porque pode acontecer, eu quero muito fazer, mas não é indicada. E saber onde vai fazer com um profissional responsável, que tem noção das consequências e que não vai aplicar simplesmente por uma questão comercial. Né? Exatamente, eu falo muito sobre isso. É uma técnica que tem um futuro promissor, porém, se a gente não souber aplicar de forma adequada, a gente pode estar fazendo exatamente isso, levando um paciente a ter uma lesão ao invés de ter uma recuperação da sua função. Então, um exemplo, como a gente trabalha por temperatura, o nosso protocolo, inclusive, é por temperatura. A literatura chega a dizer que você pode trabalhar por potência, por temperatura, por tempo de aplicação. Existem várias formas, vários protocolos. Nós utilizamos sempre por temperatura. Então, vamos dizer, uma paciente que tem uma indicação como uma incontinência urinária, que a gente precisa produzir colágeno. Então, a gente vai usar uma temperatura intermediária, de 39 a 41. Só que se você deixa passar essa temperatura ou diminui essa temperatura, por exemplo, 36 a 38, você pode estar fazendo com que essa paciente piore a perda urinária de esforço. Então, a gente precisa avaliar. O profissional tem que ser extremamente habilitado. Então, não é pegar qualquer aparelho e ir fazendo, porque eu tenho um aparelho na minha clínica e vou fazer, porque é um risco muito grande. É uma técnica diatérmica, então ela pode causar queimadura, pode causar lesão. Então, precisamos estar muito atentos a isso. Então, como é que está isso aqui na Bahia, aqui esse mercado, né? Já estamos com uma oferta desse serviço, como é que você introduziu isso aqui e até mesmo como é que a comunidade abraçou? Não só o cliente que se beneficia disso, mas a comunidade médica. Eu estou conversando com a doutora, que é fisioterapeuta, né? Tem fisioterapeuta por formação, Patrícia Lordelo, mas que vem desenvolvendo e aplicando essa técnica que estamos conversando hoje. Para você que ligou o rádio agora, radiofrequência no tratamento do assoalho pélvico. Então, como é que isso foi aceito e já está sendo colocado aqui no nosso estado? Então, no nosso estado, nosso serviço, que é o CAAP, o Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico, foi o local onde começamos os estudos nessa área.
O Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico é um centro que é da Escola Baiana de Medicina. Ele tem os atendimentos gratuitos, inclusive se a população quiser estar fazendo esse tratamento, está disponível esse tratamento gratuitamente em várias áreas, não só na incontinência urinária, mas na disfunção sexual, na incontinência masculina, na incontinência anal. Então, nós temos várias áreas de aplicação dessa radiofrequência nas disfunções pélvicas. Nós começamos os estudos, primeiro, na parte estética genital, que houve uma divulgação muito grande a nível mundial. Inclusive, nós publicamos o primeiro ensaio clínico randomizado, que foi publicado este ano, que foi um ensaio clínico randomizado na parte estética. E estamos já publicando ensaios clínicos randomizados com incontinência de esforço, com incontinência anal. Então, temos estudado. Por conta disso, então, nós prestamos assistência, mas também fazemos uma abertura no mercado por conta disso. Então, a população começa a saber, começa a buscar. Então, para os profissionais da área, isso tem tido uma boa resposta. Eu acabo falando sobre isso muito, não só aqui em Salvador, mas no Brasil. Já falei também fora do Brasil, exatamente por conta dessa técnica que nós fomos os precursores, né, de uma forma inovadora. Não o recurso, tá? Mas a forma como ela está sendo aplicada, fomos os precursores. Olha só que bacana, e aí o Saúde no Ar, claro, vai estar trazendo esses profissionais para contar essas experiências positivas aqui. Tem um ouvinte na linha? Nilson, bom dia. Alô. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Quem fala? Quem está falando é de Orlando. Eu tenho interesse. Certo, pessoal. Já tem convênio. Eu tenho Convênio Sul-América. Ela disse que tem interesse na técnica. Você já conhecia essa técnica? Já utilizou? Estou ouvindo agora, mas eu tenho necessidade de fazer uma cirurgia. Mas já que tem essa técnica, prefiro abolir a cirurgia. Tá. Você teve indicação cirúrgica e seu problema é incontinência urinária? Que tem. Ok. Várias coisas aí na fala desse ouvinte. O que ela coloca. Primeiro, plano de saúde, ela falou. Será que o plano de saúde cobre essa técnica? Segundo, ela teve indicação de cirurgia. A técnica substitui a cirurgia ou ela é complementar? Pronto, então vou começar pela resposta do convênio. Hoje os convênios, eles não têm ainda esse código, né, para utilização da radiofrequência nas disfunções pélvicas. Como eu falei, é uma técnica inovadora, então a gente não tem conseguido que a radiofrequência seja aplicada por convênio. Porém, ela tem acesso, né, lá no nosso serviço gratuitamente. Agora, respondendo sobre as cirurgias. Então, as cirurgias... só uma coisa sobre os convênios. Uma forma que é interessante, saiu agora em 2014 um artigo que comparou custo-efetividade. É um estudo de custo-efetividade. O que é isso? Ele comparou as técnicas cirúrgicas com a radiofrequência. E ele viu que era mais efetivo e com menos custo fazer a radiofrequência do que fazer uma cirurgia. Técnicas de Bush, algumas técnicas foram analisadas. Então, isso é importante a gente trazer, porque os planos de saúde, às vezes, não sabem disso, não têm essa informação, e aí acabam não oferecendo aos seus clientes, que seriam os pacientes, né, os associados do seu plano, essa oportunidade. Então, isso vale a pena a gente estar também esclarecendo tanto a população que vai usar esse convênio, quanto aos planos de saúde que podem estar, né, aderindo a essa modalidade terapêutica. Sobre a cirurgia, nós temos pacientes que têm indicação cirúrgica e nós temos pacientes que têm indicações que são da fisioterapia. Porém, nós temos aqueles pacientes que precisam dos dois. Então, na verdade, eu não tenho como dizer se essa paciente, por exemplo, vai precisar apenas de um ou de outro. Ela pode, sim, às vezes, substituir, mas ela pode ser complementar ou ela pode não ter indicação. Então, a gente precisa avaliar. Vou dar um exemplo. Uma paciente que tenha uma pressão de perda muito baixa e que ela tenha um grau de força, o que é isso? Uma contração desse assoalho pélvico muito boa, mas ela continua perdendo com uma pressão de perda muito baixa, o que é isso? Precisa de poucos movimentos
para perder. Então, a pressão que ela faz é pequena para o volume que ela libera. Então, pressão de perda baixa. Eu tenho que fazer um movimento muito simples para já ter uma perda. Diferente daquele paciente que tosse, espirra, que são pressões muito altas. E aí, essa musculatura pode não estar funcionando. Se é uma paciente que tem um grau de força bom e essa perda ainda acontece mesmo com volumes muito, né, pequenos e com a pressão muito baixa, provavelmente é uma paciente que vai precisar da cirurgia. Mas o que a gente fala é que a técnica cirúrgica, se ela não for feita com uma associação dessa recuperação funcional muscular, a gente pode ter a recidiva da perda urinária mesmo com a cirurgia. E no caso, tem ouvinte na linha, Nilson, querendo perguntar também, mas a dúvida... o problema pode voltar mesmo com a cirurgia e pode voltar também com o tratamento com essa técnica, ou seja, qual é o percentual de eficácia depois que você faz o tratamento, até quanto tempo leva, se isso varia de pessoa para pessoa, e independente do caso, qual vai ser a efetividade do processo. Tem ouvinte na linha da Patrícia, depois a gente responde tudo isso, fiz um complexo de perguntas, mas são dúvidas que vão ocorrendo, que com certeza estão na cabeça dos ouvintes também. Bom dia. Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Eu, Lina, que está falando. Oi, Olina. Prazer falar com você. Obrigada, Patrícia. Bom dia, doutora. Bom dia. O que eu gostaria de saber é assim, porque há muitos anos eu venho com esse problema e até hoje nem ginecologista e nem urologista descobriu. Há mais de 20 anos que eu tenho esse problema. Eu tenho 53 anos e todas as vezes que eu mantenho relação, logo um dia depois, eu fico com a continência urinária, fazendo xixi toda hora, sinto ardor, tem sangramento e os médicos até hoje não descobriram esse problema. E eu gostaria de saber da doutora o que eu devo buscar, que tipo de tratamento e o que pode ser isso. E até o que está causando isso. Muito obrigada, tá, Leide, por compartilhar com a gente essa questão que vai ajudar, com certeza, a esclarecer outras pessoas também. Nós temos aí algumas coisas que precisamos avaliar. Uma delas foi investigada a infecção urinária, porque a hematúria, que é o sangramento, né? A disúria, que é esse desconforto que você referiu, junto com a perda urinária, são sintomas de infecção urinária. Então, as mulheres, elas têm sim aquelas infecções pós-coitais. Então, a infecção urinária pós a relação sexual. Isso pode acontecer. A gente precisa afastar alguns problemas para, a partir daí, definir o que é que a gente pode fazer de verdade. Um conselho que eu lhe dou é lá no nosso centro, lá no nosso serviço, o atendimento, ele é gratuito. Eu novamente repito, ele é um atendimento gratuito. Alguns pacientes nós temos o atendimento pelo SUS, mas é um atendimento de beneficência da universidade, da nossa instituição, que é a Escola Baiana de Medicina. E lá nós temos profissionais, os fisioterapeutas, médicos, ginecologista, urologista, proctologista, nós temos os exames de imagem, nós temos a parte terapêutica, que seria, então, nós vamos fazer o diagnóstico e dar a terapêutica para esses pacientes. Então, eu lhe aconselho a fazer uma avaliação para que a gente possa, vá lá no nosso serviço, o serviço ele funciona às quartas-feiras, a partir das 13 horas. Nós agora, infelizmente, vamos entrar em um recesso agora de final de ano, porque é uma universidade, é uma instituição, né, que é clínica escola, então a gente vai ter uma paradinha. Mas você pode ir a partir das 13 horas, todas as quartas, que por demanda a gente faz o acolhimento e faz a avaliação e o tratamento desses pacientes. Hoje, por exemplo, já estaria funcionando? Já, ele está. Ela pode ir hoje ou já está em Pode, recesso? hoje sim. Tá. Na próxima quarta, que é o dia 14, que nós entramos em recesso. Olha, então aproveita. Hoje a gente ainda consegue fazer esse acolhimento. Providenciar então esse bate-papo. Hoje, nessa quarta-feira, tem um ouvinte na linha. Eu quero só lembrar para você que está aí ansioso, talvez a minha pergunta ainda não saiu, mandei pelo WhatsApp. Já então vamos fazer um bloco de respostas para os ouvintes que estão interagindo pelo 996813998. Ouvinte na linha, bom dia. Ainda, Nilson, bom dia. Caiu a ligação? Ou está na linha? Peço que volte a ligar, rapidamente colocaremos para não perder a sua pergunta. Vamos então ao zap. A ouvinte, né? Ela diz que ela não tem continência urinária, mas quando ela bebe água, logo depois vai ao banheiro. Se isso é normal. Iracilda, lá em Itapuã, bom dia. Bom dia. Então, Iracilda, olha só. O que acontece
todas as vezes que nós fazemos uma ingestão hídrica, o que acontece é que nós, né, que ao beber água, a gente vai ter uma produção de urina. O que a gente precisa saber é se a sua bexiga está armazenando um volume adequado. Então, como é que é feito isso? Basta, às vezes, fazer um diário miccional. Então, a gente anota os volumes que foram ingeridos e os volumes que foram eliminados juntamente com o horário, e a partir daí a gente vai ter uma dinâmica da sua micção, né, do seu ciclo miccional. E a gente pode saber se você tem uma urgência miccional, se você tem uma baixa capacidade. Então, a gente vai conseguir identificar e, a partir daí, poder ajudar a você. Mais um ouvinte na linha, bom dia. Quem fala? Ô, Patrícia, bom dia. Bom dia. Menina que falei na estante. Agora, eu gostaria de saber aonde é que fica. Aqui dizia a doutora que o diagnóstico não dá infecção urinária. Tá, nunca deu, é isso? Nunca deu. Certo, Elaine. Onde nós ficamos, o Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico, ele fica na Escola Baiana de Medicina, em Brotas, na unidade de Brotas. Então, lá na unidade, você pergunta onde é que fica a clínica escola e lá você vai encontrar o CAAP, que é o Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico. Então, sim, sobre isso, então, o que a gente pode ter uma hipersensibilidade por conta do atrito, você pode ter microfissuras, microlesões, tanto no seu canal vaginal quanto no seu canal uretral, e que podem fazer com que você tenha essa hipersensibilidade. Então, a gente vai precisar avaliar. Novamente, eu lhe digo, olha, existem várias possibilidades aí. O problema é que a gente vai precisar mesmo fazer uma avaliação. Então, aqui eu poderia estar sugerindo várias coisas, né? Mas uma avaliação seria imprescindível. Sempre é bom lembrar, claro, aqui é uma conversa até para a gente iniciar o processo e chamar a atenção do ouvinte que a técnica existe, que o ambulatório existe, que o sistema existe. Agora, é óbvio que essa consulta não acontece aqui pelo rádio, é aquele contato com o profissional e saber mais de perto. Cada caso, com certeza, vai ser um caso diferente. Mais um ouvinte na linha, participação 3328-7666. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Edna. Oi, Edna. Muito obrigada por esse tema, porque ontem eu estava falando com minha cunhada que ela tem incontinência urinária. Ela, ultimamente, até para sair para a rua, para ela ser distante de casa, ela tem que estar usando absorvente. Ela é mais nova do que um ano, ela tem 54 anos. E eu ontem falei justamente sobre esse tema. Muito obrigada, porque eu já sei onde é que vai ser, ela vai ser atendida, estou muito feliz. E eu vou fazer com que ela vai ser atendida por a doutora. Porque tem hora que a gente fala as coisas no momento certo, na hora certa. Com certeza. Muito obrigada pelo programa, um abraço, Jesus abençoe você. Amém. Bom, a gente fica feliz em poder ajudar a levar esse assunto. Há algum tempo a gente já estava querendo trazer a Patrícia aqui. Eu acho que é um tema que a gente pode voltar, inclusive com esse serviço, e estar levando as informações para a população, né? Eu queria só complementar uma coisa, Patrícia. É o seguinte, eu falo sempre que a incontinência urinária ela é pouco falada, porque existe um mito de que essa mulher, ela pode perder urina, que é natural perder urina, mas não é normal. A perda urinária é um problema. E não é coisa da idade. Exatamente, não é coisa da idade. E uma outra coisa que é muito importante, as pessoas se preocupam muito, por exemplo, com as alterações cardiológicas, né? Então, assim, a cardiopatia, isso é importante? Porém, a gente precisa pensar que uma incontinência urinária, ela não vai ter uma taxa de mortalidade alta. Então, ela não vai matar. Geralmente, o paciente não vai ter uma morte por uma incontinência urinária. Não é isso que vai acontecer. Mas ela tem um isolamento social. Então, a paciente começa a usar fralda, começa a usar absorvente, ela não quer mais sair. Qual é o nosso primeiro fator de inclusão? É a continência, tanto urinária quanto fecal. Imagine você estar no meio do seu trabalho, no meio de seus amigos e perder fezes, aquele odor desagradável. O quanto essa pessoa começa a se isolar, começa a se afastar. Então, isso eu acho que a comunidade precisa pensar. Com certeza. E olha, e esse dado de que as mulheres têm um problema e não procuram a solução, quando ela poderia fazer isso, se preocupa. Por que não procura a solução? Por que não melhorar a sua qualidade de vida? Então vamos lá e vamos ter uma vida com mais saúde, né? Acima de tudo. Mais qualidade.
Vamos falar rapidamente aqui algumas perguntas, vamos tentar responder a todas. Por que e como o assoalho pélvico enfraquece? O parto normal pode deixar a mulher mais flácida? E se esse tratamento pode ajudar nesses casos? Pronto, o parto, ele é um dos fatores de risco. Na verdade, a gestação é um fator de risco. O parto em si, ele não é considerado, né, como um aumento dessa taxa de incontinência urinária. Só a gestação, o fator de a gente ter uma modificação nos nossos hormônios, a gente já tem uma influência. Mas existe sim uma flacidez. Qual a causa disso? Ela é multifatorial, Patrícia. A gente tem desde não fazer exercícios para essa região. Então a gente lembra de ir lá malhar, ir para academia, pegar peso e esquece de contrair essa musculatura. A pergunta, desculpa, só colocando aí, da Vanessa, exatamente essa. Existem exercícios para fortalecer o assoalho pélvico? Então, existem exercícios que a gente consegue fortalecer essa musculatura, porém, às vezes, a gente pode ensinar a essa paciente, mas ela precisa aprender. Então, às vezes, a gente pede a paciente para contrair, 70% das mulheres não conseguem contrair a musculatura do assoalho pélvico. Então, não adianta só a gente dizer. Então, nós vamos ter que fazer outras técnicas, como a eletroestimulação, biofeedback e a própria radiofrequência, que podemos ajudar no complemento para o tratamento dessa flacidez. Olha a pergunta da nossa ouvinte, ela disse que aos 43 anos fez suspensão de bexiga, mas soube que tem um prazo de validade. Quando ela tem que ir para a rua, olha o que ela passa, aquilo que a gente vem conversando aqui. Ela não bebe líquido porque senão ela fica com medo de passar vexame, de urinar na roupa. Então o que ela pode fazer? Ela já fez o exame de urodinâmica e o laudo diz que a bexiga não segura bem a urina, pois a musculatura é frouxa. Olha aí a situação dela. Isso é muito comum? É um caso típico do problema? É sim, é um caso típico. O problema dessa avaliação é que assim, a urodinâmica ela não consegue dizer se é a musculatura do assoalho pélvico que não está segurando ou se é uma incompetência desse esfíncter. E esse esfíncter a gente entenderia de toda a uretra. Os mecanismos que fazem essa uretra ficar fechadinha. Então como é que faz o tratamento? Pois é, aí a gente vai ter, durante a nossa avaliação, a gente faz uma avaliação multidisciplinar, porque não adianta apenas uma avaliação com uma urodinâmica, uma avaliação com o ginecologista, por isso que de forma também inovadora o CAAP oferece essa equipe completa pensando no assoalho pélvico. E aí vem a pergunta da Ana Lúcia, que vai complementar tudo isso. Ela disse que por que é tão difícil encontrar esse tipo de tratamento, vamos voltar a falar, né, da técnica, até no plano de saúde ela cita aqui o que ela tem, que por exemplo ela não conseguiu fazer. Então, como é que ela pode participar efetivamente desse programa? Ana, beijo para você. Pronto, Ana. É só, como eu falei, o serviço do CAP ele é gratuito, então você pode ir para o nosso serviço que você será acolhida e será atendida. Porém, ele é o único serviço mesmo de Salvador que oferece e hoje praticamente é o único serviço do Brasil que oferece essa técnica. Então, a gente tem pouquíssimos locais já oferecendo, mas começou mesmo aqui. E por conta disso, existe uma fila, né? Existe uma espera. Então, infelizmente, a gente não consegue atender a toda a demanda. Então, esse, inclusive, é um convite aos meus colegas, um convite aos profissionais que trabalham na área, que comecem a pensar nessa possibilidade de estar oferecendo para os seus clientes, para os seus pacientes, essa oportunidade terapêutica. Porque há uma demanda aí imensa, né? Que o programa tem sido um resultado disso. Quantas pessoas estão participando e quantas outras também estão ouvindo, mas não estão interagindo com a gente, de que tem um problema. E saber que Salvador só existe essa possibilidade local para fazer, realmente deixa a gente, assim, preocupado, né? Com essa possibilidade. Agora, quanto tempo... Só corrigindo, ou só assim, corrigindo não, desculpa, só complementando. Sim. É o único com a radiofrequência. Okay, Nós temos outros com outras técnicas, tá? Radiofrequência, que é a técnica que estamos falando hoje aqui, mas existem outras possibilidades, inclusive de atividade, de exercício, que vai fortalecer aí a musculatura. Então, cabe ao ouvinte procurar também essas outras possibilidades. Agora, a pergunta da Denivalda, ela diz que quando fica muito tempo sentada, ela sente dor no pé da barriga, uma dor intensa quando levanta também, se isso teria alguma questão específica com bexiga. Então, as dores pélvicas, elas podem ser consideradas, inclusive, como uma dor crônica e a gente vai precisar avaliar se ela está a nível de pelve, qual é essa dor, se é apenas na bexiga, se é na musculatura do períneo, porque tem outras características aí que a gente vai precisar. Mas, por exemplo, tem mulheres que, como ela falou, eu não sei
sei direito se o assoalho pélvico também dói. E aí isso é considerado dor pélvica crônica e que também tem tratamento, e que essa técnica pode ser uma das indicações. Porém, a gente vai precisar avaliar. Quanto tempo, então, o tratamento, né? A técnica, agora, para finalizar, já esse bate-papo, para quem conhece. Como é que é feito o início, quanto tempo pode durar e a eficácia do resultado? Tá, então a gente tem hoje vários protocolos, na verdade, porque a gente vai precisar avaliar o paciente. Se é uma incontinência urinária de esforço, a nossa técnica, se for apenas radiofrequência, a gente preconiza 5 sessões, seriam 5 semanas apenas de tratamento. Então, a gente tem para incontinência anal a mesma coisa. Já uma disfunção, tipo peironie, que é uma tortuosidade do pênis, a gente acaba tendo um número maior de sessões. Então, em média, 20, 30 sessões vai depender. Então, a gente vai precisar saber qual a disfunção para, a partir daí, saber. Os resultados, nós estamos, inclusive, publicando de forma científica esses resultados. Então, a gente já publicou os resultados na parte de incontinência urinária de esforço, e a gente vê que os resultados eles chegam a ser 70% de resposta com a radiofrequência apenas, sem utilizar outras técnicas. Então, essa é uma resposta que a gente conseguiu apenas com a radiofrequência. Então, assim vocês trabalham. Quem está fazendo radiofrequência não está fazendo outra técnica ou pode associar as duas? Pode associar. Como nós somos uma instituição que prestamos assistência, mas também fazemos pesquisas, então a gente precisa saber onde o paciente vai se encaixar. Então, se ele precisa ir para uma técnica que é cinésio e radiofrequência, a gente vai encaixar ele no programa de cinésio e rádio. Então, a gente vai precisar ver qual é a indicação dele, e a partir daí indicação. Agora, cada sessão, então é por sessão, isso vai ter uma indicação para cada paciente, o número já foi colocado, cada caso é um caso, dependendo da causa, e o tratamento vai ser indicado. Mas o quanto dura a sessão? Vai ser lá no centro mesmo? Depois ele volta para casa normal? Pode fazer as suas atividades? Como é que funciona? Normal. Ele vai, para você ter ideia, o procedimento ele é muito rápido. Ele dura, em média, 2 minutos de aplicação. Apenas. Então, chegou na temperatura que a gente precisa, e a gente mantém por 2 minutos. Então, é uma técnica muito rápida. Então, a gente consegue, inclusive, o paciente sai de lá e vai para fazer suas atividades normalmente, vai ter uma vida normal, não tem uma contraindicação para nenhum procedimento. Com quanto tempo de início do tratamento já é possível observar o resultado? Então, parece até mágica, mas assim, às vezes na primeira sessão o paciente já começa a referir. Então, segunda sessão, terceira sessão, muitos pacientes já apresentam uma resposta. Então, a gente tem uma resposta muito rápida, que não é o comum da fisioterapia, inclusive. A fisioterapia, a gente observa que o paciente dele demora um pouco mais. Com a técnica, a gente tem tido uma resposta muito mais rápida. Então, o que eu sempre falo é que a radiofrequência, ela tem acelerado o procedimento que nós estávamos acostumados a fazer com as outras técnicas. Então, uma paciente que duraria, em média, 12 sessões, a gente consegue com a radiofrequência em 5 sessões, 5 semanas. Então, a gente acelera essa recuperação do nosso paciente. Para finalizar, então, hoje incontinência urinária foi o tema, né, que motivou essa entrevista. Quais são as principais causas? Como o paciente pode ficar observando se aquela perda urinária é algo que foi momentâneo ou se já está indicando que ela precisa entrar em tratamento? Quais seriam as suas dicas para os sinais de alerta? Pronto, sinais de alerta. Perder urina, a gente já precisa se preocupar. Perder urina não é normal, certo? Perder urina pode ser comum, mas não é normal. Então, se a gente tem aquela vontade muito forte de ir ao banheiro e quando chega no meio do caminho a gente já está perdendo, que é a urge incontinência, isso já é um sinal. Mesmo que eu não tenha a perda, mas se veio essa vontade urgente que eu preciso sair correndo, já é uma indicação que eu preciso fazer um tratamento. Então, se eu tuço, se eu espirro e eu perco urina, se eu faço uma atividade física, eu começo a perder urina, eu também tenho que observar, estou correndo na praia, estou fazendo academia, tenho uma perda urinária, qualquer uma dessas. Infecções urinárias também recorrentes, a gente precisa estar avaliando essa paciente.
Então, hoje, na Escola Baiana de Medicina, que fica no bairro de Brotas, a DAB, né? Algumas pessoas conhecem. Isso, a DAB. Em frente ali ao Hospital Evangélico, naquela área ali de Brotas, que a gente já conhece. Então, para você, ouvinte, que acompanhou essa entrevista, eu quero agradecer muitíssimo essa informação que a gente leva até o nosso ouvinte através de uma profissional com experiência nessa área que vem estudando, uma pesquisadora, a doutora Patrícia Lordelo, fisioterapeuta, uroginecológica, foi a nossa convidada de hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Será um prazer estar aqui em outros momentos para a gente aprofundar sobre esse assunto. Obrigada. Com certeza. Já está convidada. Obrigada, então, a todos os nossos ouvintes que fizeram o programa, colaboraram.